Bom dia, crianças! E hoje é quinta-feira, né? Isso, hoje são 18/6, né? Já estamos mais da metade do mês de junho. E nós, professora Rita, vamos estudar que disciplina? Vamos estudar a disciplina de Geografia. Onde nós estudamos Geografia no nosso livro GEO 2, não é isso? Porque o GEO 1 já acabou, já tem um tempinho, não é isso? Fizemos as avaliações, já vamos ter a primeira nota lá no boletim e agora vamos continuar com o nosso livro GEO 2. O que nós vamos estudar hoje? Vamos estudar essas páginas que vocês estão vendo aqui, ó. Páginas 188 e 189. E o que tem lá, professora? Tem uma pesquisa. Ao mesmo tempo que o livro propõe uma pesquisa para vocês fazerem, ele também dá um conteúdo muito interessante que vai falar sobre a comunidade indígena e também vai falar sobre a comunidade quilombolas. Professora Rita, então a senhora destacou aqui nos dois temas, sim, tá aqui, olha, as terras indígenas e as terras quilombolas. Vamos responder no caderno, né, tá aqui, ó, já falando, ó, responda no caderno as questões vamos responder no caderno as perguntas da terceira questão. Não esqueça de fazer o cabeçalho, sempre fazer o cabeçalho, toda vez que tiver necessidade de tirarmos perguntas do livro e responder no caderno, nós temos que fazer o cabeçalho. E o cabeçalho é muito simples, coloca somente SEBAC, coloca Manaus, professora e aluno. E aí você coloca, pula 2 linhas e escreve disciplina, né? Coloca o nome da disciplina, no caso aqui Geografia, coloca logo a primeira perguntinha de caneta, tudo aí é de caneta, somente a resposta aqui é de lápis, ok, crianças? Então peguem aí o livro GEO 2, vamos abrir na página de número 188 e eu vou fazer a leitura aqui desse pesquisa, tá? Então vamos lá. O território brasileiro é dividido em estados com vários municípios. Existem áreas do Brasil que são ocupadas pelas populações indígenas e tradicionais, antes mesmo de nosso país se organizar em estados e municípios. Os povos indígenas e as comunidades quilombolas são exemplos dessas populações. Para proteger os direitos dessas populações e seu modo de vida, os poderes públicos vêm criando áreas para ocupação e utilização. As terras indígenas são territórios legalmente demarcados pelo Estado brasileiro, que tem a obrigação de protegê-las e impedir que sejam ocupadas por não indígenas, ou seja, essas terras que por lei são direito, aqui no caso, né, dos indígenas, elas são proibidas de serem invadidas por outras pessoas. Dando continuidade no texto, no Brasil existe hoje quase 900 mil indígenas distribuídos pelos 26 estados e Distrito Federal, e um Distrito Federal. Eles vivem tanto em terras indígenas quanto fora dessas terras também. Observe o gráfico abaixo. Então, o livro, ele nos traz 2 tipos de gráficos, né? Com cores diferentes. No primeiro gráfico, o título do gráfico diz assim: Brasil, população indígena que vive em terras indígenas. Esse gráfico é de 2010, tá? Então, aqui você vai ver que tem o número de pessoas, né? E ao lado, no sentido da vertical, e no sentido horizontal você vai ver todos os 26 estados e o Distrito Federal aqui, o qual essa população indígena são distribuídas, tá? Ao lado nós vamos ver o segundo gráfico é diferente, aqui diz Brasil, população indígena que vive fora da terra, né, indígena, 2010 também, e tem a mesma situação do primeiro gráfico, número de pessoas indígenas ao lado, no sentido vertical, e no sentido horizontal, na cor laranja, né, para destacar, nós vamos ver todos os estados brasileiros, tá? E aí você vai ver a quantidade de indígenas distribuídos nesses estados. Então, aqui abaixo tem, primeiro, pesquise, converse com seus colegas e o professor e respondam. O que são terras indígenas? Né? Então, você vai pesquisar. O livro trouxe aqui para você, né, um conceito do que seria essa terras indígenas, mas de acordo com a FUNAI. Né?
Então, você vai pesquisar também um outro conceito sobre o que são terras indígenas. Eu creio que esse espaço é pequeno, né, que vocês estão vendo aí, para colocar essa resposta. Então, é aí que entra o caderno de vocês, tá? Então, faz o cabeçalho do jeito que eu orientei. E aí, você coloca a pergunta e responde, tá? Número 2, analise os gráficos acima e responda. Então, os gráficos já foram apresentados a vocês. Aqui está falando de 2 tipos de gráficos diferentes, né? Cores diferentes para facilitar o entendimento da leitura desse gráfico. E a pergunta da letra A diz: quais são os 2 estados que mais possuem indígenas vivendo em terras indígenas? Olha, crianças, então você vai no primeiro gráfico, né? Porque é o primeiro gráfico que está representando a população indígena que vive em suas terras, né? Então você vai lá e vai ver quais são os indígenas, né, a comunidade indígena que tem, olha, que estão nos estados que lhe dá direito de viver nessas terras. Então, somente 2 estados é que se destaca mais, tá? Então, você coloca o nome dos 2 estados. Você vai ver lá no gráfico, tem um estado, tem esses 2 estados que se destaca, né, em questão aos outros. Então, coloca o nome dos 2 estados. B. No estado onde você vive, aqui, né, no estado do Amazonas, nosso estado, no estado onde você vive, há mais indígenas vivendo fora ou dentro das terras indígenas? E aí entra a pesquisa, né? Porque a letra A dá para você responder, é isso de acordo com o gráfico que está lhe apresentando a resposta. A primeira questão você vai pesquisar e a letra B da segunda, tá? E aí nós vamos para a página 189, que agora vai mudar o conteúdo, né? Vamos falar de terras quilombolas. As terras quilombolas foram, na sua origem, comunidades criadas pelos negros, que fugiam do trabalho forçado e escravizado, buscando sua independência. Atualmente, o Brasil possui 168 comunidades quilombolas tituladas, ou seja, que receberam o título da terra e passaram a ser proprietárias dessas terras, ou seja, de direito delas, né? A lei garante. Que ficarão preservadas para as futuras gerações e poderão manter seu modo de vida. Essas terras não podem ser vendidas e devem ser utilizadas apenas pela população quilombola, né? O livro deixa bem claro que em outro tipo de população não pode habitar nessas terras. Essas terras são destinadas só aos quilombolas. E aqui no começo do texto nós vimos, né, que são comunidades, as comunidades quilombolas são criadas pelos negros, a comunidade negra, né? Então, finalizando aqui o texto, né, diz: observe na tabela a distribuição das terras quilombolas tituladas por estado. Então, nós temos aqui, nessas 2 colunas, né, a distribuição dos quilombolas nos estados. E os estados estão representados pelas siglas, como vocês estão vendo aqui. E aqui logo aparece o Pará, né, com 58, né, 58 a numeração. Aí vem Maranhão com 57. E aqui são as terras quilombolas que são tituladas, tá? E ao lado vocês vão continuar vendo que tem outra aqui, bem logo do outro lado, tem terras quilombolas tituladas, como vocês estão vendo, que dá continuidade. Estado da Bahia, né? Tem 18 a numeração de terras nesse estado. A terceira diz, para começar a terceira pergunta, né? Antes de eu ir para a terceira pergunta, vamos ler a legenda aqui dessa imagem que está ao lado dessa coluna, onde mostra as terras quilombolas tituladas. Comunidade quilombola Ivaporunduva, em Eldorado, no estado de São Paulo, a imagem de 2016. Agora sim, vamos para a terceira pergunta que diz: converse com o professor e os colegas e responda. Letra A: o que são terras quilombolas tituladas? Não é isso? Então, como você vê, o espaço é pequeno, a necessidade de você responder lá no seu caderno, há essa necessidade para você colocar com uma letra legível, até porque essas atividades que são propostas pelo livro vai cair também na sua avaliação do segundo bimestre. Então, você vai, responde lá no seu caderninho
com a letra bem legível, tá? O espaço é pequeno, não dá condições para isso. B. Existem terras quilombolas não tituladas, ou seja, existe, né? Nós sabemos, então você vai fazer essa pesquisa. C. Existe algum órgão que dá apoio às comunidades quilombolas? Então, como o próprio livro diz desde o começo, é uma pesquisa que você vai fazer. Quarto, observe a tabela acima e faça o que se pede. A letra A. Anote os 3 estados que possuem mais terras quilombolas tituladas. Então, você já fez a leitura aqui junto comigo, né? Você pode tornar a fazer. E você vai observar que tem os 3 estados que mais se destaca referente aos demais, tá? Aos outros, na verdade, tá? É uma numeração de terras muito maior do que os outros. Aparece estados que nem tem, né? Então, vamos lá. B. Cite somente 2 estados. Tem vários, crianças, aqui. Vários estados que não têm terras, né? Os quilombolas não têm essa terra titulada. Então, tem vários. Mas o livro só quer que você destaque 2 estados, tá? Cite 2 estados que não possuem terras quilombolas tituladas, ou seja, não tem as terras deles de direito, né? Conforme a lei propõe. Não tem essa documentação ainda que lhe garanta essa terra. Então, tem vários estados aqui que não tem, os quilombolas não têm as terras tituladas, mas o livro só quer, da pergunta da letra B, quer que você destaque somente 2, tá? Então, só observar aqui as 2 colunas, né, que mostram as terras quilombolas tituladas, e você vai ver quais são os estados que têm terras, né, que lhe garante, e que o estado garante as terras dos quilombolas, e também tem estado que não tem, tá? Então, observe bem direitinho. Já a terceira questão, você sabe que é pesquisa, vá no Google e pesquise, tá bom? O assunto de hoje de geografia é pequeno, dá para responder com calma, né? A letra bem perfeita, para que depois que você fizer a atividade, tire uma foto, bote e coloque lá no meu privado, para mim estar fazendo as devidas correções, tá bom? Não esqueça que todas as atividades que você está fazendo na sua casa não tem que ter pressa, né? Faça com calma, com letra legível, faça com alegria as suas atividades, para que depois mais você vai ter a necessidade de estudar e você venha compreender o que você já tinha respondido, venha estudar para uma avaliação aí futura, tá? Então, eu vou ficando por aqui e até a nossa próxima aula, ó. Até a nossa próxima aula de geografia, tá bom? Estudem, revisa sempre o conteúdo que é proposto para vocês nas atividades, tá? E quando chegar a avaliação, não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua família, abençoe a todos da sua casa, tá bom? Tchau, criança.